Ação. Muito obrigado por você estar conosco e eu espero cumprir as suas expectativas e juntos trilharmos nesse seminário um tema extremamente desafiador e ao mesmo tempo contemporâneo, atual, para saber como é que nós podemos evangelizar as pessoas que vivem no entorno, num contexto chamado de secularização. Eu ministrava um pequeno grupo em minha casa, isso já fazia cerca de 6 anos, e pessoas vindas de vários lugares da sociedade, umas vindo de universidade, outras já participavam de igrejas, outras não. E num dia, esteve lá conosco um homem. E naquele estudo bíblico, eu querendo fazer com que ele se sentisse à vontade, incluído na nossa conversa, no nosso diálogo, naquela noite, no nosso grupo pequeno, eu resolvi ler um texto bíblico, que era o texto da nossa reflexão naquela noite, e perguntei para ele: o que é que você acha dessa porção bíblica, desse texto bíblico? E ele tomou um susto, ele não sabia muito bem o que fazer, e então ele disse assim para mim com um ar de espanto, olhando para todo mundo e dizendo assim: me desculpa, eu não sei, eu não acho nada, porque essa é a primeira vez que eu estou com alguém lendo a Bíblia e estudando a Bíblia. Bom, que bobagem foi a minha. Solicitar para um visitante que mal eu conhecia para que ele pudesse trazer algum tipo de opinião sobre aquele texto que a gente ia refletir. Eu estava diante de um secularizado e já no início quebrei as pontes. Por quê? Simplesmente porque ele não conhecia o nosso dialeto. É isso mesmo. Nós, evangélicos, nós temos o nosso dialeto próprio e a gente se acostumou tanto com ele que às vezes a gente nem percebe que tem um próprio dialeto que as pessoas que não fazem parte da nossa caminhada não entendem muitas vezes o nosso dialeto. Essa situação ruim que eu passei me fez lembrar também aquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo quando ele ainda era Saulo, ao ouvir pela primeira vez sobre Deus, e ele mesmo, em suas próprias palavras, relata a sua experiência que ele teve com o rei Agripa. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim: ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Veja que interessante aqui. O texto diz que ele me falava em língua hebraica, que está aí o Hebrais, e é a língua dos hebreus, é óbvio, mas não é aquela língua que o Antigo Testamento foi escrito, mas sim no aramaico, que no tempo de Jesus e dos apóstolos havia desde há muito, e fora substituída então pelo hebraico na Palestina. A palavra falar, que aí está no grego, é dialectos. Olha que interessante, dialectos, ou seja, essa voz que Paulo ouviu era um dialeto que ele entendia muito bem, mas o meu amigo, ele não conhecia esse dialeto. A grande pergunta que eu trago para este seminário é esta: como comunicar o evangelho, que é a boa nova, para pessoas secularizadas, de tal modo que elas entendam o seu próprio dialeto? Conhecemos o dialeto das pessoas secularizadas? Conhecemos e nos relacionamos com essas pessoas?
Há algo fundamental aqui para nós levarmos em consideração nessa abertura deste seminário, que é a sustentabilidade da fé cristã, que ela sempre estará em uma encruzilhada. Isso mesmo. A fé cristã, essa que eu e você professamos em Cristo Jesus, sempre estará em uma encruzilhada. Qual? A encruzilhada é esta: como proclamar em palavras e obras a antiga mensagem do Evangelho, que é sempre e será sempre as boas novas, contudo para um mundo radicalmente novo. Esse é o desafio permanente que cada geração precisa encarar. Jesus passou por este desafio, a comunidade dos discípulos também teve esse desafio. As primeiras igrejas cristãs que foram plantadas tiveram também esse mesmo desafio. Os apóstolos tiveram este desafio. Os pais da igreja também tiveram esse desafio. E logo após a Reforma Protestante, eles também tiveram esse desafio. Os movimentos missionários, o mesmo. E nós, hoje, em pleno século XXI, continuamos tendo o mesmo desafio. Quem nos antecedeu até aqui, claro, os nossos antepassados espirituais, eles também tiveram que enfrentar desafios gigantescos de proclamar uma mensagem radicalmente nova para o mundo antigo. É o que eu estou falando do desafio da sustentabilidade da fé cristã, quando? De geração em geração. Algumas vezes você já parou para pensar sobre o futuro do cristianismo? Já parou para pensar nisso? Não como uma instituição da cristandade, mas como um movimento do amor redentivo de Deus para toda a sua criação. Já fez essa pergunta? O que eu devo fazer para que o movimento de Deus seja sustentável, mesmo depois da minha partida desse mundo? Ou seja, qual é a minha contribuição para esse movimento de Deus? Qual é a minha participação? Assim como nós devemos nos preocupar com o desenvolvimento sustentável ecológico, para que as próximas e futuras gerações possam usufruir com responsabilidade o que nós usufruímos hoje, da mesma forma, é necessário que todos nós sejamos responsáveis com a sustentabilidade da fé cristã, para que as futuras gerações professem a mesma fé que nós professamos hoje. E isso com o objetivo de, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É o que o apóstolo Paulo fala em Efésios 2, de 10 a 11. Moisés passou por essa experiência. Ele foi chamado para libertar o povo de Deus da escravidão dos 430 anos no Egito. E foi no Monte Horebe, também chamado Monte Sinai, que diante daquela impressionante cena da sarça ardente, Deus assim disse para Moisés. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse-lhe Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou o que sou, enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. E
este é o meu nome eternamente e, notem bem, assim serei lembrado de geração em geração. Essa foi a primeira vez que Deus se autodefine, dizendo: eu sou o que sou. Eu sou o que sou, eu sou aquele que é não para si mesmo apenas, mas é aquele que é para o outro em relacionamento. E imediatamente após Deus se autodefinir diante de Moisés, ele também disse essa frase: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou que me envia a vós outros. Ou seja, eu sou, quer ser o eu sou, não apenas para outros, todas as pessoas, ele quer ser o eu sou para todas as pessoas, e por isso, então, ele envia Moisés com uma palavra encharcada de missionalidade. Moisés é quem? É o servo missional do eu sou de Abraão, o eu sou de Isaque, o eu sou de Jacó, e afirma categoricamente para este agente missional chamado Moisés, dizendo: este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Ou seja, o eu sou é o eu sou que se move e envia Moisés com uma finalidade explícita: serei lembrado de geração em geração. Esse mesmo eu sou enviou seu filho, encarnado em Jesus de Nazaré, para que ele fosse lembrado de geração em geração. Jesus assim então compreende a sua tarefa quando diz: a obra de Deus é esta, : que creiais naquele que por ele foi enviado. Por quê? Porque Deus quer ser lembrado de geração em geração. Cada geração de discípulos e discípulas de Jesus é responsável para que o eu sou seja lembrado em sua própria geração e assim, consequentemente, de geração em geração. E isto, diante dos desafios atuais, para comunicar esta antiga, mas atual, mensagem do Evangelho a um mundo radicalmente novo, que é este mundo que nós vivemos hoje. Portanto, qual é o desafio da secularização? A secularização é esse desafio em que nós nos encontramos nos dias atuais. É claro que ela não é o único desafio, tem tantos outros, mas nesse seminário eu estou enfocando e enfatizando o desafio da secularização. Bom, não é nada novo afirmar que nós vivemos numa sociedade amplamente secularizada e que cada vez mais vai colocando obstáculo para que nós, e a igreja de modo geral, percamos o compromisso para manifestar em obras e palavras o evangelho do reino de Deus, de tal modo que venha a influenciar e alcançar as pessoas secularizadas. Pesquisadores chamam este contexto secular no qual as pessoas estão sendo afetadas em suas condicionalidades de pós-moderna. Também se fala de pós-cristã, que nós já vivemos um pós-cristianismo. E para isso, então, é que eu me proponho nessa noite com vocês, para entender esse desafio, entender a secularização, e a partir desse momento, então, agora eu quero fazer uma descrição do que é a secularização e do que é esse desafio. Quero começar pelo censo que nós temos no Brasil. O último censo realizado no Brasil foi em 2010. Estamos aguardando aí a vinda do próximo censo para mapearmos melhor esta realidade. Certamente a gente tem algumas questões defasadas, porque o censo em si mesmo já tem vários anos, desde 2010, e para atualizar esses dados todos. Mas eu quero falar, mostrar para vocês como vem sendo o progresso destes que se
denominam sem religião. No passado, o IBGE nem tinha essa classificação. Como classificar essas pessoas que não estão agregadas a nenhum movimento religioso? Em 1970, 0,8% da população do Brasil se declarou sem religião. Em 1980, 1,6% da população. 1991, 4,7%. No ano de 2000, olha o salto, passou para 7,4%. E em 2010, como eu já afirmei, o último censo é de 8%. Talvez alguém possa dizer assim, mas isso não é quase nada, isso é irrelevante. Não se iluda. Estamos falando de, no mínimo, isso em 2010, sem contar já tantos anos mais na frente que estamos falando de cerca de 15 milhões de pessoas e certamente esse número aumentou consideravelmente. E alguém pode dizer assim, mas é um número tão pequeno perto de 230 milhões de habitantes que tem no Brasil. Não se iluda. A maioria dos movimentos começam na periferia e vem vindo para o centro. Esses movimentos vão tomando força e quando você menos percebe, ele já está aí vivo e ativo. Além dos chamados sem religião, nasce outra categoria dentro da própria igreja evangélica. Isso dentro no nosso próprio arraial, que são os chamados evangélicos sem igreja, ou os evangélicos sem vínculo. Alguns preferem dizer os desigrejados, ou outros evangélicos não praticantes, ou quem sabe nominais. Vejam, esse é um dado que foi dado pela revista Isto É, para mostrar esse novo retrato da fé no Brasil. Claro que já tem algum tempo, mas você pode perceber como vem crescendo esse tema e como vem crescendo a população de pessoas que estão orbitando entre esses chamados evangélicos sem igreja. Você percebe nas mídias sociais hoje, se você circula por lá, você vai ver que tem muitas pessoas desiludidas, desencantadas, que não querem saber da igreja, mas que se autodenominam cristãos, conscientes, etc., e que estão seguindo a vida delas. Não? Essa charge que eu quero colocar aqui para você agora ilustra bem esse fenômeno da secularização que vai empurrando a religião para fora da sociedade, para a periferia da existência humana. Aí diz um dizendo para o outro, e aí, vamos para a aula de ensino religioso? O outro responde, a minha religião não permite. É necessário fazer uma observação a respeito do IBGE quando ele faz uma distinção dos sem religião, dos ateus e agnósticos. Sendo assim, como está colocado na nossa apresentação, o IBGE de 2010 classificou assim os sem religiões. Ou seja, quando a pessoa ia se declarar, ela poderia se declarar sem religião, quem é? Não participa de qualquer organização religiosa. O que é diferente do ateu. Por quê? Porque este nega a existência de divindades, sejam elas quais forem, e manifestações sobrenaturais. Os agnósticos, em contrapartida, são aqueles que não acreditam na existência da divindade, mas não nega a sua possibilidade. Todd Green, em seu artigo Secularization of European Society, a secularização da sociedade europeia, afirma o seguinte: até meados do século XIX, o termo secularização se referia tanto à transferência de propriedade eclesiástica da igreja para as autoridades seculares, como ele diz aí, como foi o caso durante a Reforma ou a Revolução Francesa, ou ao seu relacionamento de ordens de monges ou freiras. Em seu uso contemporâneo, diz ele, o termo geralmente indica veja aí o que ele está falando, esse é o ponto, um declínio na influência da religião em uma determinada sociedade.
esse declínio é geralmente estudado em dois níveis: o declínio das crenças e práticas religiosas e, por outro lado, o declínio do papel público da religião. Essa tese do declínio das crenças e práticas religiosas, como também ele afirmou do papel público da religião, ela certamente é mais exata, grosso modo, na Europa, especialmente a partir de 1960 em diante. Contudo, nos dias atuais da Europa, se percebe o que a socióloga Grace Davey chama de religião vicária. Religião vicária. A gente conhece esse conceito pela expiação vicária, aquilo que Cristo fez em nosso lugar. Ou seja, o que essa socióloga Grace está falando quando ela chama, ainda hoje nos dias atuais na Europa, de religião vicária? É que as igrejas e os seus representantes ainda estão ligados à sociedade na medida em que realizam rituais em nome da população em geral, tais como casamentos, funerais, batismos, etc. Como também essas igrejas oferecem espaços físicos para ajudar a sociedade, ou pensam eles contribuir à sociedade para lutar com várias questões controversas não resolvidas ainda hoje. E você pode ver isso muito na Europa, nos Estados Unidos. Eu tive o privilégio de fazer um sabático no segundo semestre de 2019, e aí a gente via várias igrejas querendo discutir a questão da homossexualidade, dentre outras coisas, emprestando e recebendo as pessoas em seus espaços físicos, o que ela chama, a Grace, de religião vicária. A noção da secularização acompanha a ideia de uma modernidade que constrói a sua autonomia em relação à religião, a qual deixa de ser a religião essa instância que vai ordenando o social e passa a se circunscrever-se mais no âmbito privado, menos no social e mais no privado. Portanto, mais da minha subjetividade, da sua subjetividade, da subjetividade do indivíduo, perdendo ou diminuindo assim o seu poder e a sua importância simbólica na sociedade. Ou seja, o que é que isso está querendo ser dito? Que, segundo a definição de um sociólogo britânico chamado Brian Wilson, é este aí que você acompanha na foto, é esse processo pelo qual o pensamento, práticas e instituições religiosas perdem ou vão perdendo o seu significado para a operação do sistema social. Ou seja, vai se esvaziando a presença e a influência da religião na sociedade. Eu também trago para vocês aqui um pensamento muito famoso nesse estudo, claro que já de algum tempo atrás, e muita coisa já foi atualizada em relação ao que o Peter Berger diz a respeito da secularização. Ele diz que ela é, na sua definição, o processo pelo qual a sociedade, setores da sociedade e da cultura são subtraídos da dominação das instituições e símbolos religiosos. De novo, é a mesma ideia que nós tivemos aqui anteriormente pelo Brian Wilson, que ela vai perdendo a sua força, a religião vai sendo empurrada para a periferia da sociedade. E é importante também deixar claro que, segundo o Peter Berger, que a secularização não significa o desaparecimento da religião. Não é isso. Mas que a religião vai sendo tratada num fórum íntimo. Eu já falei isso antes, numa esfera mais privada, e vai perdendo a sua força no público. E que as instituições, então, segundo ele, não teriam esse domínio único da verdade. Que a secularização gerou dois efeitos nos debates da religião. São clássicos esses dois efeitos. Você pode estudar, entrar aí, fazer pesquisas,
Um é a privatização, que já foi mencionado, quer dizer, vai privatizando a fé da pessoa, ou a individualização, que é muito forte isso também no Brasil, e o pluralismo religioso. Então, não é que ela desaparece, é que ela vai tomando novas formas e novas facetas. Eu cito também duas pessoas, chamadas Locke Hallman e Verli Drauslands, que eles falam da secularização em 3 níveis. No nível macro, portanto, social, o nível meso, está aí no meio, intermediário, ou seja, organizacional, e no nível micro, ou seja, individual. Neste seminário, eu estou me atendo e me propondo a trabalhar mais no nível micro, ou seja, nós vamos conversar aqui no nível individual da secularização. Ainda para que você entenda nessas questões conceituais, e daqui a pouco a gente vai trabalhar algumas questões mais práticas, eu trago também aqui o pensamento de Caroline Carvalho e Guilherme Irff, quando eles escreveram um artigo em inglês, que traduzido é Análise da Secularização no Brasil. Aí está em um artigo de 2019, de não há muito tempo, na Revista de Estudos Populares. Olha o que eles dizem. Nesse nível, o secularismo aparece na individualização da religião. Qual nível? Nesse nível micro, que acontece quando as pessoas fazem da prática religiosa, note aí o que eles estão falando, que todos os outros já vinham falando, como algo privado, algo meu, privado, alheio aos ritos praticados nas igrejas. Eles dizem também que há também a individualização das escolhas quando os indivíduos tomam decisões com base em suas próprias crenças, ao invés de considerar o que as religiões ensinam. No chamado Sul Global, ou seja, quando se fala do Sul Global, né, em inglês é o Global South, quando se fala no Sul Global, Ásia, África e América Latina, os 3 As, né, Ásia, África e América Latina, se percebe claramente o aumento e não a diminuição das igrejas, das religiões, especialmente os pentecostais e neopentecostais. Percebe-se também um grande fluxo migratório do sul global para a Europa e para os Estados Unidos. E muitas destas pessoas, nesse processo migratório, levam consigo também, não poderia deixar de ser diferente, as suas expressões religiosas. Um exemplo disso é a presença massiva do islamismo na Europa hoje. Massiva. Você deve saber disso, acho que você está acompanhando os noticiários, o que é que está acontecendo, se não, veja aí. Presença massiva do islamismo na Europa. E do pentecostalismo dentro dos Estados Unidos, por causa de quem? Por causa da migração dos latino-americanos. Muitos latinos-americanos estão indo para dentro dos Estados Unidos. É importante fazer esse recorte da secularização na Europa e nos Estados Unidos, né, na América do Norte, o que obviamente inclui o Canadá, com o que a gente experimenta em termos de secularização na América Latina, e especificamente falando, no nosso caso, do Brasil. Porque nós não estamos experimentando um declínio da religião, pelo menos de modo numérico. Os dados do IBGE mostram isso. E já existem aí tendências, né, prognósticos, de que em mais alguns próximos anos o número de evangélicos será maior do que o número de católicos. Mas é muito provável, em contrapartida, que nós estejamos experimentando facetas da secularização via o nominalismo religioso, ou seja, evangélicos de nome. Os evangélicos, né, sempre levantaram a bandeira, e às vezes falando aí, né, contra
os católicos, eles são nominais, nós também já damos sinais e mostras de que estamos rumando para isso. A gente precisa abrir o olho. Os evangélicos de nome. Como também de uma individualização das crenças e dos valores. Isso, particularmente eu, e eu creio que você também, eu percebo isso diariamente nas mídias sociais. Diariamente eu percebo uma individualização das crenças e seus valores, que muitas vezes esses valores, essas crenças, estão acima da palavra de Deus. Basta você participar nas mídias sociais, e inclusive elas têm sido objeto de análise de pesquisadores, de sociólogos, cientistas, o que é que está acontecendo com essa individualização das crenças e valores dos indivíduos, que despreza os valores da sociedade e acabam gerando intrigas, problemas e atitudes, inclusive, belicosas, porque esse é o meu valor, mas nem sempre esse valor é bíblico. Assim, as crenças e práticas religiosas, mesmo que aconteçam nos espaços públicos, ou seja, quem sabe nos templos religiosos, parece que ali permanecem como um ponto de encontro. Um ponto de encontro. E que se percebe pouca presença, e eu digo presença transformadora, da sociedade via estas crenças e via estes valores, diluindo assim, portanto, o papel público da religião a experiências cada vez mais particulares, individuais, que é uma possível faceta de um possível segmento do evangelicalismo brasileiro. Eu achei muito interessante trazer essa ilustração para vocês, que é do Dom Ivo Loscheider, que faleceu em 2007, quando ele concedeu uma entrevista à revista Veja. Isso foi em 1991. Veja quanto tempo atrás e como a fala dele ainda é tão atual. Quando ele foi entrevistado para falar um pouco sobre a secularização, e o título daquela tópico da entrevista era A Pregação no Deserto. Ele diz assim: não é que a igreja perdeu o poder de aconselhar as pessoas. Ela aconselha, mas as pessoas não aceitam mais a transcendência. Isso é secularização. Elas praticamente não aceitam mais a Deus. Quem é que é o que nos dá as normas a partir da própria criação? Deus fez um mundo com sabedoria, mas as pessoas deixaram de fazer essa leitura do mundo. E ele afirma: o mundo é visto como uma razão matemática e não mais filosófica. E olha que interessante essa frase dele: e muito menos teológica. E muito menos teológica. E ele conclui dizendo: essa é a tendência do mundo. O Dr. Richard Haverson, que foi um capelão do Senado dos Estados Unidos e também foi um pastor presbiteriano, eu fui ver um discurso dele em 1984, e esse discurso foi feito perante a Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, e nesse discurso ele fez uma afirmação bombástica. Acompanhe comigo. No início, a igreja era uma comunhão de homens e mulheres centrados no Cristo vivo. É isso. A igreja primitiva foi assim, nasceu assim. Cristocêntrica. Cristo dando a forma para a igreja e para as pessoas. Como o apóstolo Paulo disse: logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, a igreja era uma comunhão destes homens e mulheres centrados em Cristo. Então a igreja mudou-se para a Grécia, onde se tornou uma filosofia. Em seguida, mudou-se para Roma, onde se tornou uma instituição, que é de onde, inclusive, se vem o direito que o Brasil usa até hoje. Em seguida, mudou-se para a Europa, onde se tornou uma cultura,
É bonito você ir na Europa hoje. As igrejas, história, cultura, os quadros, é lindo, é apaixonante. E, finalmente, mudou-se para a América. Claro que ele está falando aqui América do Norte. Ele está fazendo uma crítica ao seu próprio país, ao movimento no seu próprio país. E quando esse movimento chega para a Europa, ele diz que se tornou uma empresa, um empreendimento. Que dura crítica que esse pastor já falecido, Halverson, presbiteriano, fez ao seu próprio país e a esse processo todo. Ou seja, olha o processo que ele está nos descrevendo. Da Igreja do Cristo Vivo para a filosofia na Grécia, uma instituição em Roma, cultura na Europa e uma empresa nos Estados Unidos. Aí você poderia me dizer assim, Jorge, o que você acrescentaria aí em relação ao Brasil? Será que dá para colocar aí nessa sequência o Brasil? Bom, dá para colocar, mas não sou eu quem coloco. Um dia eu estava nos meus estudos lá nos Estados Unidos, onde eu tive o privilégio de estudar no Fuller Theological Seminary, em Pasadena, na Califórnia, e tomando nota de todas as coisas, e eu estava tendo aula com o Dr. Paul Pearson, que também é um pastor presbiteriano, e assistindo a aula dele, participando ali, ele chegou ao Brasil. Olha o que ele afirmou. Esse homem, a quem aqui na nossa faculdade nós temos um tremendo carinho, um amor imenso por ele, vivo ainda, historiador, formado em Princeton, ele disse assim, lá em sala de aula, e eu anotei, eu não tenho nem onde provar as minhas anotações, foi uma anotação de sala de aula, dessas que um professor um dia fala, uma professora fala, e parece que dá assim um clique interpretativo. O cristianismo, diz ele, saiu da Europa como um movimento. Reforma protestante, aquele foi um movimento incrível que foi lavando a Europa, especialmente com a invenção, né, de Gutenberg, com a impressão, as teses de Lutero, de Calvino, aquilo foi varrendo a Europa. Sai como um movimento para o mundo. Chega nos Estados Unidos e se torna um empreendimento. Até parece que ele e o Halverson haviam dialogado sobre esse assunto. Se torna um empreendimento. Aí eu fui entender. E chega no Brasil e vira um evento. Nesse dia, eu posso dizer para vocês que eu tive uma revelação. Porque tinham coisas no Brasil que eu não entendia muito bem. Que eu queria ter uma chave hermenêutica para entender certas coisas que aconteciam no Brasil, e isso não me caía. Até quando ele disse que esse movimento, quando vem para o Brasil, ele vira um evento. Aí eu fui entender por que para nós evangelização é evento. É lá no estádio, é num culto específico, é num momento específico, é num acampamento de carnaval, é evento. A gente aprendeu a evangelizar por evento. Mas qual é o problema disso? Deus não pode usar estes eventos para fazer com que as pessoas o encontrem? Claro que pode. Deus pode usar o que Ele quiser. Deus usou até uma mula. Deus usa o que Ele bem entender. Mas o ponto aqui é que se nós queremos agora partir para os passos práticos, a gente precisa olhar para a evangelização muito mais como um processo do que como um evento. Muito mais, estou contar as almas, quantos se converteram, levanta a mão, estou vendo quantos se converteram. Porque nisso a gente terceiriza a evangelização para os eventos. E no dia a dia das nossas vidas, nós nos esquecemos que Jesus mandou a gente fazer discípulos de todas as nações. Mas no domingo vai ter um culto da amizade, eu vou levar o meu amigo lá. Ora, mas você não evangeliza no dia a dia, como é que você vai querer levar teu amigo no culto? Porque nós terceirizamos a evangelização. Porque ela é um evento. E outra questão é que se ela não é um processo, eu não tenho paciência. E se você quer atingir os secularizados, você vai precisar de ter paciência. Porque é um processo. É um processo de pessoas que estão vivendo as suas vidas
ou querendo viver as suas vidas longe da influência da religião. Aí você quer ir lá num dia, é um processo, ainda que Deus trabalhe num evento. Então agora, diante desse pano de fundo que eu quis trazer, porque sem isso eu não me senti confortável de falar da secularização, sem pelo menos descrever. Eu só dei uma pincelada, ainda que por cima, porque o seminário nós temos pouco tempo para fazer isso. E tendo esse pano de fundo sobre a secularização, que realmente visou fazer com que você entenda o porquê do que devemos fazer. Por que a gente deve fazer? Então eu falei do contexto da secularização. Agora, eu quero me virar para a página e ir para o que devemos fazer. Então, a partir deste momento agora, nós vamos entrar em algumas perspectivas mais práticas, de passos práticos para a secularização, que eu tenho quase que certeza que você que está participando, é isso que você estava esperando, né? E agora? Entendi que a sociedade cada vez mais vai empurrando a religião para a periferia, tirando ela do centro e vai colocando quem no centro? Vai colocando no centro as lideranças chamadas seculares. Ora, não foi exatamente isso que Maquiavel fez na sua obra chamada O Príncipe? O que é que ele fez? Por que é que no Brasil, não sei em outras partes do mundo, confesso dizer para você que eu não sei, quando você quer se referir a alguma pessoa que ela fez alguma coisa muito às vezes até assim diabólica, maligna, má, né? Você fala assim, pô, aquele cara foi maquiavélico. Talvez você não tenha ideia de onde venha essa ideia de colocar uma pecha, né, naquele sujeito, naquele homem, naquela mulher que fez uma atitude tão horrível, assim, pô, como ele foi maquiavélico, como ela foi maquiavélica. Sabe de onde vem? De Maquiavel, obviamente. Mas vem de onde? No tempo em que ele vivia, quem estava no centro, no governo das coisas, era a tal da relação entre igreja e Estado. E a igreja dominando o Estado e a igreja ditando normas para o Estado, ou seja, era a religião ditando norma. Né? Ditando norma. Até hoje, a princesa Elizabeth, na Inglaterra, ela é presidente da igreja. A relação entre igreja e Estado. Maquiavélico falou assim, isso tem que acabar. Quem tem que ficar no centro é o príncipe. Quem é o príncipe? O político, o secular. E o que foi fazendo com a religião? Foi colocando ela para fora. Foi colocando ela para fora. E é por isso que nós vivemos, num país hoje, onde o Estado é laico. Nós não temos aqui, oficialmente falando, na nossa Constituição pelo menos não está, que nós oficialmente temos o cristianismo. Como, por exemplo, no islamismo, onde vários países de confissão islâmica, o Estado é islâmico, a religião é essa. Se você não seguir, você vai ter problemas. Mas esse não é o caso do Brasil. O Estado é laico. Então, nesse próximo momento agora, se nós desejamos, se nós intencionamos alcançar as pessoas secularizadas com base, né, como fundação, tendo fundação o Evangelho, as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus, o que é então que nós precisamos, né? Se desejamos, intencionamos alcançar esses nossos amigos, essas pessoas com quem espera-se que nós tenhamos relacionamentos, o que é que nós precisamos fazer? Quais são os 2 próximos passos que nós vamos aqui na nossa reflexão? Primeiro, nós precisamos entender as pessoas secularizadas. Eu vou trazer um recorte para vocês delas. A gente precisa entender como que a gente vai se aproximar e tentar evangelizar algumas pessoas que a gente não entende. Ora, se você ainda está na mentalidade evento, você não se importa com isso. Para que eu vou entender? Eu prego as 4 leis espirituais para todo mundo e ponto final. E se ela quiser aceitar bem, se ela não quiser, ela que sabe. Não.
se nos importa alcançar essas pessoas, a gente precisa entender quem elas são. Nós precisamos fazer um mapeamento de quem são elas. Então, esse é o primeiro passo que a gente vai fazer. E depois, no segundo momento ainda, nesse seminário, nós vamos trabalhar algumas abordagens para que possamos alcançar essas pessoas com esse maravilhoso e transformador Evangelho de Jesus Cristo. Então, são esses dois próximos momentos que eu me proponho a estar aqui com vocês neste seminário. Muitas das ideias que eu vou trabalhar de agora em diante estão em diálogo, em reflexão e de uma maneira também adaptada com o George Hunter III, que é de tradição metodista, e está vivo, até onde eu sei, e ele tem esse livro maravilhoso, antigo, claro, precisa ser revisto, atualizado e coisas do tipo, mas que quando eu li me causou um impacto. Eu li esse livro já há muitos anos atrás, How to Reach Secular People, Como Alcançar Pessoas Secularizadas. E com base no que ele escreveu e outras ideias, então eu passo agora a trabalhar com vocês sobre entendendo as características das pessoas secularizadas. Vamos caracterizá-las, tá certo? Isso, grosso modo falando. Eu quero trazer, então, as seguintes. Primeira, característica. As pessoas secularizadas são essencialmente ignorantes. E aqui não tem nenhum demérito, né? Não é nenhuma depreciação, no sentido de adjetivar pejorativamente essas pessoas. Longe de nós de fazer isso, pelo contrário. Ou seja, elas não têm noções básicas da fé cristã e do pensamento do cristianismo. Então, ignorante nesse sentido, não de xingar. Né? Elas não têm noções básicas do pensamento cristão. Elas não possuem relacionamento com o cristianismo, com a religião cristã. Ela não tem esse andar. Diferentemente de mim e de você, essa pessoa secularizada, ela normalmente não tem um relacionamento com, se eu posso assim colocar, com essa religião institucionalizada, que tem as suas denominações, sejam elas presbiterianas, metodistas, luteranas, batistas, Assembleia de Deus, pentecostais, etc., comunidades. Elas não têm contato, elas não possuem relacionamento com essa forma mais institucionalizada que toda semana, no domingo, vai à igreja, vai prestar culto a Deus. Elas não frequentam regularmente uma igreja. Elas não possuem um vocabulário bíblico que você possui. Não possui. Elas não têm esse linguajar e esse traquejo religioso que você tem. Ela não conhece nem estuda a Bíblia. Agora você está entendendo por que eu comecei esse meu seminário dando um exemplo negativo que eu fiz. Eu convidei um secularizado para dar uma opinião se ele não tem nem contato com Bíblia, e ele falou na minha cara: eu nunca estudei a Bíblia, essa é a primeira vez. E o que eu estou aqui, desculpa, eu não sei falar nada. Eu não tenho comentário nenhum. Ou seja, essas pessoas são, não pejorativamente falando, analfabetas, biblicamente falando. Raramente elas vão saber o nome dos reis da Bíblia. Dos 17 profetas, se você falar maior ou menor, né, ela não tem noção do que é o maior, o que é o menor. Um profeta ele foi profetizar para o reino do norte, Israel. Outros profetas foram profetizar para o reino do sul, Judá. Elas não têm noção do que é isso. Elas não têm ideia da diferença entre judeu e samaritano. Porque quando Jesus era-lhe necessário, João 4,4, atravessar a província da Samaria. Por que era necessário? Quem eram os samaritanos? Eles não têm ideia. Né? Houve uma coisa que é colar por um documentário en passant, né?
Elas não têm noção da diferença dos grupos religiosos dos tempos de Jesus, como eu espero que você tenha. Os fariseus, os saduceus, elas não possuem, não têm referência dos grupos políticos do tempo de Jesus, os herodianos, por um lado, né? Os zelotes, do outro lado, mas de guerrilha, né? Elas não têm noção disso daí. Portanto, o que eu estou dizendo aqui? E nós agora estamos fazendo aí um processo descritivo, entendendo. Daqui a pouco eu vou falar de um processo prescritivo, né? Algumas ações práticas, ainda estamos no descritivo. Porque como que você vai até essas pessoas sem entender como elas pensam, a cosmovisão delas? Ou seja, o que está sendo dito nesse primeiro momento? Mantenha em mente que essas pessoas quase nada sabem da Bíblia. Ao se relacionar com elas, simplifique. Cuide do seu vocabulário impregnado, porque você sabe, né, que nós temos um vocabulário que é muito específico que é nosso, né? No Brasil é muito claro isso, a gente chama isso de crentez, que é o vocabulário do crente, ou alguns preferem chamar do evangeliquez, ô glória, ô bênção, né? É nosso esse vocabulário. Eles não têm noção, e é estranho para eles esse vocabulário. A segunda descrição dessas pessoas secularizadas, olha que coisa impressionante. Estão buscando vida diante da morte. É isso. Estão buscando vida diante da morte. Essas pessoas rejeitam conceitos religiosos, abstratos, que os separam da realidade. Assim, uma teologia que não admite um possível diálogo com as ciências, para estas pessoas, dificilmente será aceita por elas. Porque para os seculares, qual é a base do secular? Da pessoa que é secularizada? A base não é a Bíblia, que é a base de regra e fé, de fé prática para a sua vida, mas não é a deles. Então qual é a base deles? As ciências. É isso, é as ciências. Isso se torna a base das crenças deles. Eu tomei o cuidado de exemplificar isso que eu estou falando para vocês, que a base das pessoas secularizadas é a ciência, com um site que tem aí, ó. Olha esse site que eu coloquei aí para vocês. Vejam esse site. Esse site é um site que está aí, ó. Você pode entrar nesse site, não agora, né? Você pode entrar nesse site e verificar. É um site que diz assim, The Secular Community. A comunidade secular. Olha esse site. O que eles estão dizendo lá? Eu traduzi aqui na parte da esquerda para você ver o exemplo que eu estou dando. Uma vida secular, 2 pontos. Isso é o que está no site deles. Uma maneira melhor de viver. Está aí, ó. Qual é a melhor maneira de viver no mundo de hoje? Segundo esta comunidade secular, é uma vida secular. E aí eles dizem assim, e o que significa ser secular? Veja aí, você está lendo, acho que você está dando para ver o que está sendo falado. Uma vida secular, uma melhor maneira de viver. E eu chamo a sua atenção para a imagem que está aí do lado. Muito interessante. Por quê? Porque essa imagem que está aí do lado é uma mão que está segurando o mundo. Não é Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Para eles, para o secularizado, a ciência é que segura o mundo. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que essas pessoas estão buscando respostas para a vida e não para a morte. E nós temos um problema na nossa evangelização, evento. Se você não aceitar Jesus como seu eterno e suficiente Salvador, você vai para o inferno. Bom, eu já vou falar um pouquinho a respeito disso. Por quê? Porque para eles, tanto o céu quanto o inferno, não faz sentido. Não faz sentido. Para eles, céu ou inferno é coisa da religião. É coisa que a religião
imprime na nossa cabeça, para eles, o que existe é o aqui e agora, este século, este mundo. Né? Céu ou inferno, para eles é coisa lá da Idade Média, de obscurantismo. De obscurantismo. Ou seja, a melhor abordagem para essas pessoas secularizadas é falar da vida. E você se sente capaz para apresentar o Evangelho falando da vida, em vez da morte? Quando você morrer, você vai a essas pessoas, seus amigos, para dialogar com eles, para falar sobre a vida. E como Deus está preocupado também com a questão da vida e com a questão do aqui e agora. E esse é um problema para nós, porque muitas vezes os evangélicos, o aqui e agora é desprezado, porque nós estamos indo para o céu, que é a nossa pátria celestial. Mas eles não acreditam nisso. O que eles estão querendo saber é sobre este aqui e agora, sobre bondade, verdade, beleza, justiça, natureza e coisas do tipo. O terceiro aspecto descritivo das pessoas secularizadas, e eu mais uma vez vou deixar claro, não estamos fazendo essas descrições em forma de desprezo, menosprezo ou demérito. Por favor, não tenhamos isso em mente. É uma descrição. São pessoas que estão mais conscientes das suas dúvidas do que das suas culpas. Quando você se aproxima de uma pessoa secularizada, e se você quer enfatizar a culpa nelas em relação ao pecado, como, por exemplo, sexo, bebida, festas, carnaval, cigarros ou fumar, etc., esse não é o melhor caminho para você chegar até elas. Não é. Isso porque estes não possuem os valores religiosos que você tem. Eles não possuem os valores religiosos que você tem. E você vai perceber que essas pessoas fazem algumas coisas e elas não se sentem culpadas em fazer o que elas estão fazendo. Você se sentiria se você fizesse no lugar delas, porque você tem uma outra mente. Mas elas, como não têm a mente de Cristo, elas não se sentem culpadas por isso. Mas, por outro lado, elas estão cheias de incertezas e dúvidas, assim como eu e você também temos as nossas incertezas e dúvidas. Mas essas pessoas têm as incertezas e dúvidas sobre o aqui e agora, sobre esse momento, sobre essa vida. Como, por exemplo, como que eu vou conseguir manter o estilo de vida que eu possuo, pensa uma pessoa secularizada? Eu quero saber o seguinte, como é que eu vou, ano após ano, manter esse meu estilo de vida, sem que eu abaixe o meu estilo de vida? Como é que eu vou poder continuar viajando, conhecer culturas, povos, etc., explorar? Essas coisas que elas estão preocupadas. Como é que eu vou conseguir dar conta de cumprir a minha folha de pagamento, né? Ainda mais em tempos de pandemia? Elas têm certeza se a empresa, a companhia, o trabalho, eles vão continuar tendo condições. Nas palavras de Jesus, eu diria, usando as palavras de Jesus, elas estão muito preocupadas com o que Jesus falou lá em Mateus 6, com comer, beber e vestir. Jesus disse que são coisas dos gentílicos e são coisas dos secularizados. Por quê? Porque o gentílico é aquele que não teme a Deus. Portanto, é natural que eles se preocupem com a roupa que vão colocar, com a festa em que vão ou não vão dar, né? Em que setores da sociedade eles vão poder aí debutar e participar. Jesus disse, são coisas dos gentílicos. Aí quando a gente observa essas pessoas, a gente tem já a tendência assim, tá vendo? Olha como são os ímpios ou coisas do tipo, né? Ou seja, eles se preocupam com as coisas do cotidiano. Porque em relação às culpas, vou dizer uma coisa aqui para você. Em relação às culpas, estas pessoas secularizadas estão muito mais abertas aos divãs dos psicólogos do que um aconselhamento pastoral, ou um aconselhamento religioso, seja esse qual for. Porque se elas têm culpa, elas se percebem que vão tratar isso com psicólogo.
e raramente tratar isso com um pastor, uma pastora, com um religioso. Portanto, quando você estiver com essas pessoas, converse com elas sobre as suas dúvidas, pergunte quais são as suas dúvidas, leve a sério, estude, pesquise, reflita com elas sobre como você pode estar ao lado delas em suas dúvidas. Quarto elemento desta descrição, e isso é um pouco pesado para nós, mas aí está, é que essas pessoas secularizadas possuem uma imagem negativa da igreja. Não vou aqui adjetivar se é muito, pouca, média, possuem uma imagem negativa da igreja. A igreja, para elas, é o quê? A igreja, para elas, é o freio condenatório da sociedade. A igreja é aquela que imprime as suas normas, as suas regras na cabeça da gente e gera nas pessoas aí as suas culpas. Especialmente nos dias atuais, essas pessoas secularizadas olham para a igreja como uma instituição que abusa do poder. Abusa do poder. E algumas não abusam. E como fonte de arrecadação financeira. Uma excelente porta de entrada para com essas pessoas é tentar colocar essas pessoas em contatos com relacionamentos cristãos, conscientes, maduros, sérios. Não só em relacionamentos, mas já que eles possuem uma imagem negativa para a igreja, se você convidar essas pessoas para vir para a igreja, possivelmente ela vai ser assim, educada, gentil, e vai dizer assim, é que eu já tinha uma programação para aquele dia, levar meu filho para ir no futebol, assistir uma peça, seja lá o que for, ou fazer outra coisa. Provavelmente vão dizer um não de forma elegante para você. Mas no fundo, aqui, é porque elas não querem viver as suas vidas debaixo da influência da igreja ou de alguma religião. Então, um caminho para com essas pessoas é via relacionamento. E aqui está um problema para nós. Porque muitas igrejas ensinaram que o crente tem que sair do mundo. Que o crente não é deste mundo. Quem que ensina para o novo convertido nas nossas igrejas? Quem ensina para o novo convertido nas nossas igrejas? Que depois de 6 meses, 7 meses que ele está entre nós, ele perde todas as pontes, todos os vínculos com aqueles seus antigos amigos que ele jogava bola, ia para um evento, ia na casa, e de repente ele então agora é um discípulo de Jesus e ele perde as pontes com a sociedade. Quem que ensina isso para essas pessoas? A quebrarem essas pontes. É claro que ninguém de púlpito fala isso abertamente, mas há um currículo oculto em nós, no nosso meio, que aos pouquinhos vai condenando. Você sabe onde é que o fulano foi? Você sabe o que ele estava fazendo? E aí então essa pessoa vai percebendo que existe um currículo oculto e que vai ficar mal para ela se ela continuar indo naqueles lugares. Preste atenção. Eu sei que é uma afirmação dura. Eu estou consciente disso e não a faço com maldade. Mas muitas vezes a igreja vai se tornando uma agência da secularização. Quanto mais a igreja tira as pessoas do seu entorno e chamam isso de santidade, tanto mais nós estamos entregando a sociedade para o Deus deste século, para o Deus deste séculum, para o Deus das pessoas secularizadas. Como que a igreja, que deve ser a agência transformadora do reino de Deus por meio de um evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, vai deixando a sociedade ao seu bel prazer e ao seu próprio destino. Isso quando a gente convida as pessoas a saírem da sociedade, mas Jesus Cristo fez o caminho contrário, o caminho inverso. Jesus Cristo fez uma oração, ele não fez uma afirmação. Ele fez uma oração, e não foi uma oraçãozinha qualquer, não. Uma oração que vem encharcada de um peso. Quando ele disse, Pai, eu rogo, rogar,
Você sabe o que é rogar? É clamar, é pedir, é com todo o seu esforço. Ele disse, Pai, preste atenção no que eu vou pedir para o Senhor, Pai. Eu rogo, Pai, que o Senhor não tire os meus discípulos do mundo, mas que no mundo os livre do mal. Então, quando a igreja quer tirar os discípulos do mundo, indo na direção oposta que Jesus propõe, a sociedade vai ficando cada vez mais secularizada. Esse é o problema. Então, essas pessoas que possuem uma visão negativa da igreja, e ficar insistindo em convidá-las que elas devem vir à igreja, não que você não possa fazer isso, mas tem que fazer isso com discernimento. Mas uma coisa importante é se relacionar com elas, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, visitar as suas casas, andar com elas. Lembre-se que Jesus foi amigo dos pecadores. A gente se esquece disso. Ah, você estava lá com os pecadores. Jesus foi amigo de pecadores. E ele convidou esses amigos a fazer parte da sua caminhada, andar com ele, andar perto dele. Um deles, ele entrou na casa de Zaqueu. E uma outra coisa bacana para a gente tentar fazer com essas pessoas secularizadas é entrar com causas sociais para elas, porque as causas falam muito para elas. E eu vou explicar lá mais na frente o porquê que as causas tocam o coração dos secularizados, das pessoas que são secularizadas. A causa das crianças, dos menores abandonados, né? A causa, às vezes, de pessoas que estão vivendo com câncer, que tem os hospitais que lidam com isso, e eles gostam de apoiar, eles gostam de incentivar. Esse é um bom caminho, uma boa porta para trabalhar com as pessoas secularizadas. Ou seja, isso tem um apelo muito forte para elas. Vamos para a quinta característica agora. A quinta característica é que possuem múltiplas alienações. São pessoas que normalmente vivem em círculos restritos, de difícil penetração. Especialmente, agora eu falo daquelas que têm um bom estilo de vida financeiramente falando, né? Que moram aí possivelmente em lugares nobres, ou quem sabe às vezes em condomínios fechados, e que possuem formas de lazer com normalmente um elevado padrão financeiro, sejam com viagens ou coisas do tipo, né? E que vão buscar formas de lazer em seguros altamente seguros, como shopping centers, por exemplo. Por que o pobre tem dificuldade e acesso para ir para um shopping center? Porque normalmente eles são tirados de lá, até mesmo pelas pessoas que estão ali, né, os guardas que estão ali vigiando. Então eles não vão para qualquer, normalmente, lugares nesse aspecto, né? E assim, então, essas pessoas também vão se alienando do mundo do outro, né? Do mundo dos pobres, do mundo dos necessitados. E isso traz um peso de consciência para elas. Não pense que não. Isso traz. Por ter um estilo de vida bolha, que está dentro de uma redoma. E que vai isolando essas pessoas da sociedade, de uma forma geral, e dos seus relacionamentos em geral. Por isso, a importância de se aproximar dela com causas. Uma igreja que tem uma causa para a sociedade é uma igreja que está abrindo um canal, uma porta, uma ponte para com as pessoas secularizadas. Mantenha isso em mente, mantenha o seu filtro. Sexta característica que eu trago. Essas pessoas secularizadas, isso é muito interessante. Experimentam forças na história como fora do controle. Forças na história como fora do controle. E olha, não poderia ter um momento mais próprio, contextual, para falar disso, do que essa própria pandemia em que nós estamos vivendo hoje. Essas pessoas possuem muitas crises para saber quem controla o mundo. Quem controla as coisas que acontecem no mundo. Vocês se lembram da mão com o globo daquele site que eu falei, da comunidade secular, da secular community? Vocês se lembram? Quem controla? Quem que está segurando o mundo? Quem controla o universo? Quem controla
a fúria dos mares? Quem controla os ventos, os terremotos? Quem controla as catástrofes naturais? Quem controla os incêndios? Quem controla o aquecimento global? Os desmoronamentos que vão soterrando vidas e pessoas? Os alagamentos? Quem controla as pandemias e coisas do tipo? É claro que você que está aí do outro lado, você vai dar um grande grito e dizer assim, Deus. Mas o secularizado não tem esse canal. Então ele tem que fazer pergunta para a ciência, para a pesquisa. Quem controla? Esses questionamentos levam essas pessoas, às vezes até o pior, a questionar ainda mais Deus. Se esse Deus que você crê, que você prega na sua igreja, que você diz para mim, por que ele não controla todas essas coisas? Por que Deus, sendo bom, permite o mal? É o problema da teodiceia. Teo, Deus. Diceia, que vem de justiça, de dikaios. Se Deus é justo, por que o mal aí está? E especialmente quando essas coisas vão acontecendo para as populações que é assim que acontece, mais carentes e mais pobres. Ou seja, quem controla o mundo? É o que eles estão pensando. Eles experimentam essas forças na história como estão sendo fora do controle. Mas também, em sétimo lugar, e olha que interessante, eles experimentam forças, não só estas, cósmicas, fora do controle, quem é que controla, mas também quem é que controla as personalidades, que para eles também estão fora do controle. Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando das personalidades incontroláveis que estão aí na sociedade e no mundo. A história da humanidade é marcada também, não só, mas também, pela selvageria e pela irracionalidade do ser humano. O que falar dos genocídios? Quem controla esse ser humano que promove o genocídio? Quem controla o racismo? Quem controla o racismo? Nós estamos vivendo em grandes tensões nos dias atuais sobre o racismo. Quem controla esse ser humano racista? Quem controla? Esse racismo que insiste em ficar nos nossos meios depois de tantos anos que o mundo existe. Já não era para a gente ter aprendido a lição de casa? Quem controla a selvageria da escravidão, que a gente acha que não existe no mundo de hoje? Está cheio, está lotado. Escravidão não é só uma coisa que acontecia lá numa fazenda, no passado, os escravos africanos que vieram para o Brasil. Mas e os patrões de hoje, que no emprego não pagam, não assinam a carteira dos seus funcionários, não lhes dão os direitos humanos? Quem que controla esse sujeito corrupto? Quem que controla? O que falar do tráfico de órgãos? Dessa maldade desse ser humano selvagem que arranca pedaço do corpo do outro para vender dentro ou fora do país, em euro ou em dólar. Quem controla esse sujeito? Quem controla o abuso sexual de menores no nosso país e no mundo afora? Quem controla esse abuso de turistas que vêm para o Brasil para ter sexo com as nossas crianças? Quem controla esse sujeito? Quem controla o tráfico das drogas, espalhados aí por todos esses rincões aí do Brasil, que entram pelos rios, Amazonas, etc., na América Latina, que desce para cá, que daqui vai para os outros, essas rotas, quem controla? Quem controla? Vocês estão entendendo do que se trata? Quando eles experimentam essas forças estão aí, não tem como negá-las, sendo crente ou descrente, elas estão aí. O ponto é que para eles não tem controle, ninguém controla. Essas barbáries
desses seres que nem deveriam ser chamados de humanos, porque esses são desumanos, são desumanos. Quem controla esse ser humano vil, maligno? Quem controla também a personalidade impulsiva do ser humano para os vícios? Quem controla? Para o alcoolismo, a droga, para um marido ou uma esposa descontrolados. Quem controla? Que chega ao cúmulo da violência doméstica, que aumentou muito nessa pandemia, especialmente em relação às mulheres. Muitos casos de violência doméstica às mulheres nessa pandemia. Quem controla? É disso que nós estamos falando. Quem controla esse sujeito no trânsito que, num piscar de olhos, por uma situação, quanto várias vezes a gente assiste nas televisões os documentários de um cara que foi lá, saiu do carro e atira nas pessoas. Quem controla? Esses são alguns dos exemplos que o secularizado tem em mente quando se fala de Deus e da religião e dos valores humanos. Oitavo e última descrição desse ser humano, dessa pessoa que é tida por secularizada. Eu quero terminar essa descrição exatamente com essa ponto, como um trampolim, fazendo a conexão com o próximo momento, que são pessoas que não conseguem achar a porta. Que muitas vezes nós temos a tendência de pensar que essas pessoas, elas querem rejeitar a Deus de tudo quanto é custo, zombam e coisa do tipo. Eu não vou dizer que não existe. Claro que existem pessoas secularizadas que fazem isso, né? Mas lembre-se, a palavra do apóstolo Paulo, olha que palavra linda nesse contexto. Por que elas não conseguem achar a porta? Ah, porque elas não querem Deus. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, se ainda está encoberto para seus amigos seculares, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais está encoberto por quê? Porque o Deus, com D minúsculo, deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, nos quais, né, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Aí está o ponto. Elas não acham a porta porque há uma atuação também do Deus deste século, cegando essas pessoas para que elas não encontrem a porta. Aí você pensa que é o próprio secularizado que não quer ir na igreja porque é ele, você está entendendo? Mas não se esqueça que por detrás disso tem a presença satânica também, diabólica no mundo. Isso é o que está registrado em 2 Coríntios 4, de 3 a 4. Não se aproxime dessas pessoas achando que elas são insensíveis, duras de coração ou coisas do tipo. Não faça isso. O nosso papel é conduzi-las até a porta. Você não sabe qual é o caminho para a porta? Leve-a até a porta. Passamos para um segundo momento agora, que é o momento em que nós vamos conversar sobre as estratégias para evangelizar pessoas secularizadas. Nesse momento, eu quero trabalhar algumas questões mais práticas com vocês. Acredito também que o momento anterior da descrição já foram dadas muitas dicas práticas. É importante agora nós olharmos para o como. Vamos olhar para o como, para que a gente possa se comunicar. E eu já disse para vocês que não só trata de comunicar no estilo evento, mas de se relacionar. Jesus foi amigo dos pecadores, com essas pessoas seculares, de tal forma que elas possam entender a mensagem que nós estamos levando. E a linguagem é o meio pelo qual as pessoas então vão expressar os seus pensamentos e os seus sentimentos. É necessário examinar o tipo de linguagem que se deve usar para com elas. E para entrar, eu quero trazer aqui uma palavra desse maravilhoso missiólogo chamado Lesslie Newbigin, que infelizmente nós temos ainda poucas obras dele traduzidas no Brasil.
Olha o que ele disse nesse livro, Foolishness to the Greeks. A linguagem é central para a cultura. A linguagem de um povo proporciona aquele meio pelo qual ele expressa a sua maneira de perceber as coisas, de lidar com elas. Em torno desse centro seria necessário agrupar as suas, como por exemplo, artes, as suas tecnologias, as suas leis, a religião, inclusive a religião cristã, é, portanto, parte da cultura. Aqui, esse processo com esses secularizados, deste receptor, vamos colocar aqui, usando nessa questão da comunicação, da linguagem, né, e que você vai até eles, até essas pessoas, uma coisa é falar, uma coisa é comunicar, uma coisa é querer dizer, evangelho, boas novas, etc. A outra coisa é ganhar o direito de ser ouvido. Muitos falam, mas não se ouve o que eles falam. E por que não? Porque não se ganhou o direito de ser ouvido. E como é que você ganha, para com o secularizado, o direito de ser ouvido, se não for por meio de aproximar-se e de relacionamentos e de estar com essas pessoas? E não foi exatamente isso que Jesus fez? Jesus veio até nós. A linguagem aí está. A comunicação aí está. Literalmente, o verbo aí está. Mas este verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele habitou numa cultura. E daquela cultura ele passou a ter o sotaque, inclusive, do Galileu, da Galileia. Entrou naquela cultura. Não era daquela cultura, mas veio para aquela cultura. E isso a gente tem que fazer também, esse mesmo caminho, esse mesmo percurso para com as pessoas secularizadas. Foi o que o apóstolo Paulo fez quando ele vai pregar em Atenas, quando ele vai para o Areópago. Ele fala desse Deus desconhecido. Para o secular, esse nosso Deus, para ele, é esse Deus desconhecido. Quem é esse Deus? E o apóstolo Paulo teve a habilidade, a capacidade, o discernimento, a flexibilidade de falar para eles na linguagem deles. Eu quero falar para vocês desse Deus desconhecido que vocês estão adorando aí. Citou inclusive um poeta, como do vosso ventre, ele cita o poeta, e ele dialoga com os filósofos da sua época, porque também Paulo era um filósofo, criando pontes para com eles. Então, de agora em diante, eu quero ir para os finalmente, para falar com vocês a respeito de quais são esses passos práticos que nós devemos ter para comunicar o Evangelho a estas pessoas que são denominadas, né, secularizadas. Eu não sei se ela se autodenomina como secularizada, mas talvez é mais nós que as classifiquemos assim. Então vamos lá para as dicas práticas. Primeiro, escute ativamente e conte histórias que ilustram significados. Escute ativamente. Nós, normalmente, vamos para falar. Você tem que ganhar o direito de ser ouvido. O direito de ser ouvido. A gente quer falar, a gente quer pregar, a gente quer anunciar. Escute ativamente. Aprenda com Jesus, que foi um excelente contador de história. Ele, para falar de um tema tão complexo como, por exemplo, o reino de Deus, ele contou histórias por meio de parábolas. Ele usou, por exemplo, a expressão é semelhante. A parábola do grão de mostarda. Só estou dando alguns exemplos. Outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus, pensa num tema teológico profundo e complicado. É semelhante a um grão de mostarda, ele já está descomplicando. Que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor das sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu venham a aninhar-se nos seus ramos. Mas ele também disse que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordando de alegria, vai e vende tudo o que tem, compra aquele campo. Olha, muito diferente, por exemplo, se eu, ou você, ou qualquer pessoa, falar assim,
para um secularizado, o que é o reino dos céus? Eu vou te dar uma definição verdadeira, mas veja a diferença entre o que Jesus fez e o que eu vou fazer agora. Abre aspas. O reino de Deus é o governo e o domínio soberano de Deus sobre todas as esferas da vida e exige que todas as pessoas que estão debaixo do seu senhorio e reinado vivam de acordo com os princípios éticos, né, manifestado por meio do compromisso de um discipulado radical. Entendeu? O que o secularizado vai entender disso? Mas Jesus foi tão profundo que o mais simples, a pessoa que não tinha noção, entendia a que ele se referia ao reino dos céus. Escute ativamente e conte histórias que ilustram os significados. Essa é a primeira dica que eu dou para você. A segunda dica é: engaje a pessoa secularizada em ambientes neutros. Procure estar com elas e levá-las em ambientes neutros. Mas por quê? Ora, acho que você já sabe o porquê. Conforme eu já disse, as pessoas secularizadas, elas possuem uma péssima, né, imagem, uma imagem negativa da igreja. Então, convidar as pessoas para ir para a igreja, foi como eu falei, elas vão dar uma justificativa. Olha, muito obrigado pelo convite, mas no momento estou debaixo de um estresse muito grande, eu, inclusive, estou até trabalhando no domingo por causa da pandemia. Quem sabe numa outra oportunidade eu vou estar com você. Agora, se o convite for para um lazer, um encontro entre colegas, né, um churrasco, um jantar, um encontro em sua casa, isso muda de figura. Isso muda de figura, porque inclusive você só vai ter acesso à vida dessas pessoas, dependendo do lugar onde elas moram, se for via relacionamento, porque você vai chegar na guarita do condomínio e você não vai entrar, porque tem câmera, tem segurança, você nem vê o segurança, você vê porque o vidro é escuro e você não vai ter acesso à vida dessas pessoas. Mas através de relacionamentos você vai chegar nela. Mas como é que você vai chegar nela se você não se relaciona com essas pessoas? Se você não é amigo dos pecadores? E aí então eu entro no terceiro desafio, que é exatamente esse: relacione-se com elas por meio das amizades. A amizade é o caminho mais curto, mais rápido para chegar aos secularizados. Quando um amigo te apresenta a um amigo ou a uma amiga dele, já é aí um canal de confiança, porque um amigo seu está te apresentando para um amigo dele, ou uma amiga sua está te apresentando para uma amiga dela. Então, os canais vão começando a ser feitos e permite então que você vai se aproximando, inclusive, dos seus relacionamentos, dos seus círculos mais íntimos. Olha que coisa fantástica! Ou seja, a palavra de ordem aqui é relacionamento, porque eles não irão para um evento. Irão sim para um teatro, para um show, para um evento cultural, etc. Mas eles não vão querer ir para a igreja. Quarta dica: não faça toda a comunicação. Já disse, escute ativamente. Não faça toda a comunicação. Não monopolize. Não deixe claro assim que você foi aí apresentar as 4 leis espirituais. Se ele não aceitar, você... Não faça isso. Não faça toda a comunicação. Exorcize de você a mentalidade de que você se acha superior aos seculares, de que você é superior porque tem Jesus na sua vida. Eu não acho que esse é um bom caminho. O bom caminho é: se aproxime observando e vendo naquela pessoa a imago Dei, a imagem de Deus. A imagem de Deus está lá e precisa ser transformada. Por causa da corrupção do pecado, essa imagem foi deformada. É um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Se aproxime dele e dessa pessoa assim, e você vai ver quanta diferença vai fazer. Humilde, não querendo o tempo todo monopolizar, está lá na conversa na família, você acha que esse é um bom momento para eu pregar Jesus Cristo aqui, né? Calma, calma. Vai fazer um casamento de um secularizado, você quer converter todo mundo que está do lado de lá. Calma.
não monopolize toda a comunicação. Porque muitos cristãos acham que tudo sabe, porque tudo tem resposta, tudo pode, e pode então dirigir e conversar e dar rumos para a conversa. Exorcize essa ideia de conversão, evento, resultados imediatos. Deus pode fazer isso, mas esse não é um bom caminho para a secular, porque você tem que ganhar confiança, intimidade. Então, tire da tua mente essa ideia de conversão, evento, resultado. Conversão, evento, resultado. De novo, ainda que Deus possa usar isso, mas converta-se para conversão, processo, resultado de Deus. Se perceba como sendo essa pessoa que Deus que está te levando até ali, para estar entre duas realidades, e que Deus pode te usar como ponte para isso daí. Claro que o único mediador é Jesus Cristo, né? Sabe por quê? Há uma mudança muito significativa nos dias atuais e que talvez a igreja ou você talvez não tenha percebido. Sabe qual? Que antigamente a gente ia num evento na esperança de que a pessoa se convertesse e se converteu, vinha para dentro da igreja. Esse era o processo. Hoje mudou muito isso. Mudou como? O pertencer está vindo antes do crer. Hã? Como assim? Muitas vezes a pessoa está no nosso círculo, pode começar a querer estar no nosso círculo, mas ainda ela está cheia de dúvidas. Ainda ela talvez não teve aquela experiência de arrependimento, de conversão que você já teve, mas ela já está ali, no nosso meio. Então, por que ela está ali no nosso meio? Porque para ela estar ali, houve um pertencimento, um relacionamento com alguém que foi propiciando isso. E isso, por exemplo, uma pessoa pode começar a se aproximar da igreja, como eu já disse, por uma causa social. Ela começa a ir lá na favela, numa periferia, numa universidade, porque há uma causa para lutar contra o câncer, contra a própria epidemia. Ela começa a entrar via essa causa. Ela está começando a ter um pertencimento, mas talvez ela nem saiba ainda a respeito de Jesus. Mas que bom que ela está ali, porque a partir deste momento, dessa situação de pertencimento, ela pode vir a crer. E no vir a crer, ela passa a ser uma nova criatura. Olha que interessante. Pertencer, crer e ser. Ou seja, se preocupe em estar com elas, não fazer toda a comunicação. E quando elas crerem, elas serão como nós somos. O quê? Discípulos e discípulas de Jesus Cristo. A quinta, não trate, ou melhor dizendo, trate das necessidades reais ou sentidas. Existem dois tipos de necessidade do ser humano. Aquela que é real mesmo e muitas vezes aquela que ela sente, que precisa, que tem necessidade de. Em Marcos 10, 51, diante do cego de Jericó, Jesus fez a seguinte pergunta: o que queres que eu te faça? Em João 5:5, diante de um paralítico junto à porta das ovelhas, ali havia um tanque chamado Betesda. Havia ali um homem que estava enfermo há 38 anos. Jesus, vendo a sua necessidade, chega, se aproxima e pergunta para ele: que queres? Você queres ser curado? Mas como ele ia falar: não quero. Queres ser curado? Pode parecer a coisa mais óbvia do mundo, que um cego queira ver e que um paralítico queira andar. Mas mesmo assim, Jesus pergunta: o que queres? Qual é a tua necessidade? Isso revela, nessa obviedade dessa pergunta, revela algo muito profundo aqui atrás. Revela uma preocupação e um interesse pelas pessoas em suas reais necessidades. Revela um interesse por elas. Quando você pergunta para um amigo, está se aproximando: olha, tem alguma coisa que eu poderia fazer por você essa semana? Quando você sabe que aconteceu alguma coisa com elas e elas não creem em Deus, estão desesperadas da vida, perdeu um pai, por exemplo, e você se aproxima e fala assim: cara, como é que eu posso estar com você nessa hora?
Como é que eu posso te ajudar? Posso te ajudar. Essa fala de Jesus abre portas incríveis e estoura cadeados de portas que estão presas. Como é que eu posso te ajudar? O que queres que eu te faça? Trate das necessidades. A sexta questão, estamos indo por finalmente. Comunique a mensagem e o seu conteúdo pouco a pouco. Nós já dissemos, não monopolize, mas agora vá em conta-gotas. Vá de pouco a pouco. Ah, isso é com todo mundo? Não, eu estou falando da pessoa secularizada nesse seminário. Esse é o nosso recorte. Comunique a mensagem e o conteúdo pouco a pouco. Eu sei que na boa intenção, eu e você, no correto desejo de querer ver essas pessoas decidindo-se por Jesus e segui-lo, nós então começamos a passar o maior número de informação possível, livro, site, vídeo, palestra, um pastor que falou e muitos conteúdos, ou seja, a gente vai querendo dar para essas pessoas uma feijoada, enquanto elas mal conseguem tomar um leitinho na mamadeira. Vai devagar, pouco a pouco, dê tempo ao tempo. Isso nós fazemos porque a nossa mente formatada ainda está naquilo que eu te falei para vocês, do evento decisão. Tem que decidir, evento decisão. Não que isso não possa acontecer com uma pessoa secularizada, porque Deus é Deus, Ele faz o que Ele entender. Mas é mais provável que elas estejam mais próximas de um processo do que de uma decisão na vida delas. Processo implica em tempo, paciência, discernimento e sensibilidade, né? Eu trago aqui uma experiência do rei Agripa, que o apóstolo Paulo teve com ele, e é uma experiência muito interessante. Quando o apóstolo Paulo está falando em sua defesa, o Festo, né, interrompeu em alta voz, falou assim, você é um louco, Paulo, maluco, você é um maluco, né? As muitas letras te fazem delirar. Então Paulo começa a se defender e aí ele está, e ele fala uma palavra para o rei Agripa, nesse contexto todo que estava lá diante do rei, e ele diz assim, acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas, Paulo disse. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu, assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tal qual eu sou, exceto em minhas cadeias. É isso, por pouco. Mas o processo vai indo neste pouco a pouco, pouco a pouco. Penúltima, para ir para o finalmente aqui da nossa caminhada. Personalize a mensagem. Personalizar a mensagem é um apelo muito forte para se aproximar dessas pessoas secularizadas. Por quê? Porque quando você personaliza uma mensagem para ela, com o nome dela, naquela época, naquele dia ou naquela situação, isso mostra que você está consciente dos seus dramas e dos seus dilemas. Isso traz pessoalidade. Aqui é o quem sabe enviar um cartão com alguns detalhes que demonstra carinho, o interesse pelo seu estado. Você soube que aconteceu alguma coisa lá no trabalho e chegou essa informação por meio dela ou por outra. Você vai e personaliza essa mensagem, se aproxima dela, mande alguma coisa, né? Talvez você perceba que algumas delas, os seus amigos, estão extremamente ansiosos, porque são assim mesmo, eles são ansiosos porque eles não creem em Deus, quanto ao amanhã, quem sabe uma decisão a tomar, um negócio a fechar ou a fazer, mantenha-se perto, disponível, personalize a mensagem. E hoje está muito fácil, né? Uma mensagem no WhatsApp, é nas mídias, ou é um telefonema, está muito fácil de você personalizar uma mensagem. E finalmente, essa é a última. Não pressione a pessoa secularizada a dar respostas. É sempre necessário lembrar as palavras de Jesus, que ele disse em João, sempre necessário para nós nos colocarmos nos nossos devidos lugares nesse processo de evangelizar as pessoas, e em particular as secularizadas. Jesus disse assim, abre aspas, quando ele vier,
esse ele aqui é o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo e do pecado. Isso se aplica também à pessoa secularizada, pois quando esse Espírito vier em direção a essa pessoa, usando a sua vida, essa pessoa vai poder então ser convencida pelo Espírito de Deus. E um dos sentidos dessa palavra aqui, convencer, ele convencerá, é trazer a luz a no grego, é expor. O próprio Espírito vai trazer a luz para aquela pessoa. O próprio Espírito vai expor-se àquela pessoa e aquela pessoa vai ficar exposta a ele. É isso que o Espírito Santo faz. Por isso você tem que dar tempo. Deixa o Espírito Santo agir. E aí você vai vendo que esse Espírito, aos poucos, vai convencendo este secularizado de que ele é um pecador, do juízo, que vai clamar para si mesmo a justiça de Deus e passar a ter Deus em sua vida. Portanto, concluindo, vamos terminar. As pessoas seculares, como eu disse aqui, não rejeitam a religião, não rejeitam a Deus porque querem rejeitar a Deus. Se elas rejeitam a religião, necessariamente não significa que elas estão rejeitando a Deus. Não confunda. Não confunda. Elas tendem a pensar que a religião institucionalizada destrói, oprime, traz sentimento de culpa e cerceamento da liberdade humana. E, portanto, vai cercear o seu próprio desenvolvimento. É importante sublinhar para essa pessoa secularizada que ela pode vir a ter um relacionamento com Deus. Esta é a palavra, relacionamento com Deus. E que este relacionamento com Deus, mostrando no exemplo da sua vida, não a limita. Pelo contrário, vai alargar os seus horizontes da vida humana e vai criar novas oportunidades das quais ela não tinha ainda acesso. Os horizontes eram impensáveis para ela. Porque quando Deus entra na vida desses seres humanos seculares, uma nova visão de realidade surge para elas. Qual? É que a vida não se limita tão somente a este mundo, que é o que elas creem, por isso são seculares, mas se torna um segmento de um tempo infinito. A vida não se restringe ao aqui e agora. A morte não é o fim da existência humana, mas passa a ser para ela o quê? Apenas uma interrupção limitada até a ressurreição da nova vida eterna no reino de Deus. E que todos ressuscitarão e se tornarão cidadãos do céu, como diz Paulo em Filipenses capítulo 3, 20. Portanto, o que eu quero deixar para vocês é isso. Sejamos pontes de Deus, como foi João Batista, preparando o caminho do Senhor. É isso que eu e você fazemos quando evangelizamos. Nós não convertemos ninguém, nós não convencemos ninguém. Está claro que quem faz isso é o Espírito de Deus, convence do pecado, da justiça, do juízo, da verdade. É o Espírito Santo, não é você que faz isso. Você é ponte. Ponte para quê? Para que todas as pessoas, como refletimos aqui nesse seminário de modo particular, as secularizadas, possam encontrar do outro lado da ponte uma porta. E essa porta tem nome, que é Jesus Cristo. O duro e o difícil e o complicado é quando nós mesmos, em vez de sermos construtores de pontes, nós construímos muros para que essas pessoas se aproximem de nós e nós delas. Deus não te chamou para construir muro. Deus nos chama para sermos pontes que vão ajudar essas pessoas a atravessar esse processo todo, como foi explicado aqui, até que chegue lá do outro lugar. E quando eles chegam no outro lugar, lá vai estar escrito assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. É Deus nos usando como instrumentos fracos que somos, vasos de barro, esses utensílios aí frágeis que somos.
mas nos usando para a glória do seu nome, para que essas pessoas, os seus amigos, os seus colegas, com quem você se relaciona, que você seja um canal para levar essas pessoas até a porta. Elas não rejeitam a Deus porque elas não acham a porta. Você já achou. Você sabe qual é a porta. Jesus Cristo é a porta. Então, por favor, construa pontes, processos com os quais um dia você vai ter a bênção e o privilégio de ver os seus amigos sendo submissos e em arrependimento, voltarem-se para Deus e dizer, como disse aquela mulher samaritana, já não é mais porque vocês falam, mas os nossos olhos também viram, nós mesmos ouvimos e presenciamos que Ele é o Messias, que Ele cresça e eu diminua. Esse é o nosso lema. Que Deus te abençoe muito na sua caminhada. Olha, que Deus incendeie o seu coração para querer ver os seus amigos aos pés da cruz. A evangelização está em baixa na igreja evangélica brasileira, neste aspecto, em muitas. Nós temos muito trânsito religioso daqui para colar, de igreja, denominação e etc. Mas eu tenho visto muito pouca evangelização nas mídias, especialmente nas mídias sociais. Se cutuca muito, se briga muito. Parece que essas pessoas se esqueceram a quem elas servem. Você não pode ser assim. Que Deus te use e te abençoe, para que você seja um instrumento para levar os seus amigos, seja amigos dos pecadores. Não para fazer o mesmo que eles fazem, porque nós somos sal e luz. Nós somos sal e luz, não para fazer o mesmo, mas seja amigos no sentido de ajudar essas pessoas a virem, a cruzarem a ponte e virem até a porta e aí confessarem com as suas próprias bocas que Jesus Cristo é o Senhor da vida delas. Muito obrigado. Siga firme nessa caminhada. Bom, nós vamos ter agora um tempo de possíveis perguntas que alguns de vocês já fizeram aí na nossa caminhada, e eu vou ler algumas aqui que chegaram para mim. Bom, até aqui eu estou vendo mais comentários, né, do que perguntas em si. Vamos aqui, tem o Jorge Antônio Correia. Obrigado, Jorge Antônio, pela sua participação, e todos vocês que estão aí conosco. Como trabalhar para que não nos envolvamos tão profundamente nos problemas se um secularizado nos pedirá socorro num relacionamento intencional? Tem como não nos deixar envolver? Impossível. Jorge, impossível, meu xará. Como não se envolver com as pessoas? Porque se você não se envolver, elas vão achar que nós somos interesseiras. Eu estou entendendo a sua pergunta, mas a ponto de você ficar extremamente sobrecarregado, né, com aquela situação, às vezes não tem solução humana, às vezes você fica tão absorto com aquela realidade da vida daquela pessoa, chega mais um, chega outro e tudo mais. Bom, para isso é necessário cautela, é necessário discernimento, é necessário prudência, é necessário cuidar. Mas, como eu disse aqui, e eu estou falando agora do secularizado, eu não estou falando de outros grupos, viu, Jorge? Eu estou falando especificamente dos secularizados. Se a gente quer ter acesso a essas pessoas, como não se aproximar delas a partir dos problemas que elas possuem? E são exatamente esses problemas que talvez, Jorge, estão acontecendo justamente para que Deus nos leve perto delas, se aproxime delas, a partir dos problemas delas, das dificuldades delas. Entenda isso não no sentido assim, de peso, de carga, de nossa, eu não dou conta. Às vezes não dá mesmo, então, como eu disse, cuide-se. Mas não existe porta mais aberta do que um problema para você chegar perto de alguma pessoa. Quando Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Ele sabia que ele ia enfrentar problema. Qualquer pessoa que você se relacionar hoje, seja secularizado ou não, você pergunta assim, posso te ajudar? Logo já pensa assim, pô, esse cara podia me emprestar um dinheiro, poderia me dar um carro, eu estou sem gasolina para ir trabalhar, eu não tenho dinheiro para comprar remédio para o meu filho. Ou seja, viver é se relacionar com os problemas nossos e das pessoas. Mas
sabe? Quando a gente compartilha aquilo que tem, seja o evangelho, seja através de ações, um pequeno alimento, uma cesta básica ou alguma coisa, olha que diferença isso vai fazer na vida da pessoa. Então, Jorge, eu não sei se tem como a gente se relacionar com as pessoas sem se estar próximo dos problemas delas, porque, obviamente, elas vão perceber que a gente está lá para querer trazê-las para a igreja, a gente vai sair de cena, elas estão na igreja, o próximo da linha, o próximo, entendeu? Então, é isso, se envolver com pessoas é se envolver com os problemas delas, e aí que o evangelho vem. O evangelho é que vai ajudá-las a solucionar os seus problemas e as suas dificuldades. Como travar, há uma pergunta aqui, diálogo com pessoas secularizadas, como bioética, aborto e outros do mundo moderno, quando muitos cristãos entram em debate afastando-se mais do evangelho. A palavra, aqui tá, acho que foi uma pessoa chamada Mônica que fez essa pergunta, não sei se é a nossa Mônica, ou é a nossa, né, Mônica? Bom, Mônica, acho que você mesmo tem a resposta, né? Você estudou teologia, é pastora. Eu poderia até convidá-la, você mesmo, para dar a resposta para a nossa turma aí. Bom, primeira coisa, Mônica, que eu diria é o seguinte, eu deixei claro aqui que as pessoas secularizadas, elas querem tratar as coisas da vida. Então, acho que você está fazendo essa pergunta, especialmente levando em consideração aquilo que eu disse, que elas se relacionam com as ciências, né? Quem é que segura o mundo, quem controla o mundo, quem é que vai dar pautas, né? Aí você coloca aqui a questão da bioética, do aborto e outros temas modernos, né? A primeira coisa é estudando. Quer dizer, a gente, para se relacionar com as pessoas que tem esses problemas, é estudar. Então, quem nunca estudou um pouco sobre bioética e sabe que tem vários amigos que estão aí fazendo pesquisa, que estão inclusive nos seus diálogos, num bate-papo, numa roda conversando sobre isso, bom, você tem que se enfronhar da coisa. Você tem que estudar. Foi o que eu disse. O apóstolo Paulo não chegou assim de totoquinha, né, como a gente fala, né? Não chegou de um totoca lá no Areópago, né, entre os gregos e de filosofia. Ele entrou sabendo o que ele podia falar, podia discutir, podia arguir, né? Não no sentido apenas de um convencimento, mas no sentido até de diálogo. Então, a primeira coisa é que nós temos que nos interessar com os temas que eles se interessam. E isso é um problema para nós, porque muitas vezes a gente se interessa pelos temas só religiosos. Então, a gente tem que se aproximar dessas pessoas se interessando por aquilo que eles se interessam. É pelas artes. Você tem um grupo de colegas que gostam de artes, você sabe diferenciar um quadro, uma pintura, um detalhe, quem são os... Então, o Paulo citou o poeta. Você tem que lidar também com isso. Quer dizer, mas isso custa muito. Custa, lógico que custa. A nossa mentalidade é mais para o evento. O processo implica em a gente aprender a estar com essas pessoas, né? Entrar nesses debates e se afastando ainda mais do evangelho. Ora, se a pessoa se afasta ainda mais do evangelho, porque esse evangelho que ela diz que está professando, ela não tem também profunda convicção do evangelho, né? Ora, como é que alguém se afasta do evangelho, tendo profunda e plena convicção de que esse evangelho é o evangelho das boas novas, é o evangelho que vai trazer a libertação, é o evangelho que finalmente vai tirar as escamas dos olhos que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Ora, se essa pessoa está perdendo para si mesma, é porque certamente ela também não tinha as convicções desse evangelho que estava ali na vida dela. Então, é claro, se ela não tem convicção daquilo que ela crê, se ela não pode gritar como o apóstolo Paulo gritou, pois eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que ele é poderoso, e por isso eu enfrento cadeias, por isso eu enfrento Roma, eu enfrento aqueles que estão querendo... Bom, então você tem que ter convicção. Agora, a pessoa que não tem convicção, então vai precisar passar a tê-la, né? A terceira e talvez última palavra aqui também, até mesmo por causa do nosso tempo, é da Janaína Fonseca, que diz assim: as perguntas são sempre as mesmas. Se Deus existe, por que deixa que o mal aconteça? Como responder? Janaína, não dá para conversar sobre a teodiceia, né, o problema do mal, aqui no finalzinho da nossa caminhada. Depois, se você quiser, Janaína, e eu
a gente pode fazer com que você tenha acesso aqui a algumas pessoas da Faculdade Teológica Sul-Americana. Eu mesmo tenho alguns materiais, Janaína, que eu poderia enviar para você crescer um pouco mais nesse assunto do problema do mal, né? ou o problema do sofrimento. C.S. Lewis escreveu o livro, né? O Problema do Sofrimento. Por que existe sofrimento no mundo? Inclusive, nós fizemos uma live aqui na faculdade com a doutora Gabriele Gregersen para tratar de C.S. Lewis, o problema do sofrimento. Então, esse é um dilema, eu diria assim, que aparentemente parece que ele é insolúvel. Há opiniões de teólogos, biblistas, e isso não pense que é de hoje, não. Isso daí é questões milenares que vêm se discutindo a respeito disso. Mas, se é um tema difícil de ser trabalhado, não significa que a gente não deva estudá-lo. Se talvez não haja um consenso, alguém que bate um martelo e diz assim, é essa a palavra final e ponto final, não significa, se a gente não tem isso, não significa, por outro lado, que a gente não deva explorar, que a gente não deva discernir, que não deva crescer. Então, eu acho que um bom exercício que você mesma, Janaína, precisa fazer, e todos nós, né, eu faço, outros para mim, outros fazem para os outros, é se preparar exatamente para esse tipo de pergunta, porque essa vai ser uma das perguntas chaves para se relacionar com as pessoas secularizadas, né? E então, a minha proposta para você é que você leia, compre livros, né? Discuta com as pessoas, e depois você pode mandar um e-mail para mim e eu vou enviar para você alguns materiais que eu já tenho a respeito desse assunto. Infelizmente, não dá para tratar aqui nesse finalmente. Bom, gente boa, muito obrigado, viu, por você estar aqui até agora. Eu, de coração, espero que você tenha sido abençoado, que tenha sido um seminário para a sua edificação, para o seu crescimento, que a gente tenha conseguido fazer esse mapeamento dessas pessoas secularizadas, do que é a secularização, quais são as características dessas pessoas e quais são as possíveis abordagens, né? Eu falei de 8 características, de 8 possíveis abordagens. Eu não vim aqui dar uma fórmula mágica para você. Não é isso. Não é isso. O que eu vim aqui, sabe, pedir isso a Deus, que acima de todas as coisas, aquele que está assim, com o coração e com a chama acesa, por querer levar Jesus Cristo aos seus amigos, que, por favor, nunca deixe que essa chama apague. Mas quem sabe existam aí alguns de nós que já estão assim, sabe, vivendo a cada semana, se preocupando com o seu sustento, com a sua vida, vai, né, quando pode ir num culto na igreja, e entra um ano, sai ano, e você ainda não, assim, nenhum colega seu, nenhum amigo seu, do seu convívio, do seu relacionamento, do seu trabalho, né, se tornou um discípulo de Jesus Cristo. Assim, o que eu mais gostaria, de fato, é que o Espírito de Deus pudesse reacender essa chama no seu coração, na sua vida. E que você pudesse reacender a chama e dizer a Jesus Cristo, conte comigo, conte comigo. Ele pediu para mim, para você e por todo mundo, e pregar esse evangelho a toda criatura. E hoje nós vimos especialmente as secularizadas. Eu espero que você hoje tenha assim, sabe, ao terminar esse nosso encontro aqui, que você possa se voltar para Deus e interceder em Jesus Cristo. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero ser como eu era antes. Não deixe que este século, essa secularidade que está no meu entorno, me seduza a tal ponto de que eu não mais esteja levando o Senhor para a vida dos meus amigos. Então, que Deus acenda essa chama no seu coração de novo e que você se apaixone novamente por Jesus Cristo a ponto de querer convidar os seus amigos pecadores, sejam eles quais forem, para, num processo, dizerem com suas próprias bocas, eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Paz ao seu coração. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Um abraço para todo mundo.